Olá, meus amigos que estão acessando aqui a nossa publicação de hoje. Salve, salve, muita saúde, paz e prosperidade para cada um de vocês. É um prazer tê-los aqui. Você está aqui no Net Vida, o nosso canal de reflexões cristãs. Antes de irmos para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de convidar a você, como sempre faço aqui, você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui do lado direito do seu vídeo, acione aí também o sininho de notificações, porque sempre que a gente tiver uma nova publicação, a plataforma do YouTube acaba notificando você automaticamente, tá bom? Não se esqueça também de deixar aí o seu like, deixar o seu comentário, de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp, e com isso a gente vai aí aumentando o número de inscritos nesse nosso início de canal aqui no YouTube, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nossa reflexão de hoje é: o que é a verdade? Quem está certo? Bom, primeiramente vejamos as teorias humanas sobre a verdade. Primeira teoria é aquela teoria que nós temos ela como se fosse uma teoria de dicionário, né? A verdade, humanamente falando, é o quê? Ela é a representação dos fatos. Vamos ver aí um exemplo. Imagine você como é para um juiz, por exemplo, julgar uma causa, né? Quem é inocente, quem é culpado, quem é que está falando a verdade, quem é que não está. Essa semana, por exemplo, eu estava assistindo um noticiário televisivo e eu vi o noticiário de uma moça que foi condenada, ficou presa por mais de 2 anos. Por quê? Exatamente porque a vítima afirmou como ela sendo culpada de um crime baseado no formato do seu cabelo. Não sei o que pode ter ocorrido para o juiz dar uma sentença dessa natureza, mas o fato é que depois de 2 anos descobriu-se que aquela moça não tinha absolutamente nada a ver com o crime. O que aconteceu aí? Destruiu-se uma reputação por uma verdade o quê? Estabelecida de acordo com fatos, frutos do achismo de uma pessoa que fez um depoimento sem um embasamento legal, né? Essa é a primeira teoria. Temos a segunda teoria, que nós podemos ter como definição de verdade, que é aquela da interpretação, do que a pessoa pensa, do que ela acha de algo, do que ela acha de alguém, da perspectiva de que faz a afirmação de que aquilo que ela defende realmente é verdade. Enfim, vamos ver aqui um exemplo. Você já deve ter se deparado com alguém que, mesmo diante de evidências, ela prefere negar as evidências. Por quê? Porque essa pessoa acha que o que ela pensa sobrepõe a qualquer uma das evidências. A pessoa morre, mas ela não abre mão dos seus achismos, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, de uma ilustração, provavelmente conhecida por muitos, uma fábula indiana que diz que existiam 4 cegos, né? E que se aproximaram de um elefante. E o primeiro cego, que nunca havia visto nenhum elefante, nem havia visto nada, porque era cego de nascença, quando se deparou com o elefante, ele olhou, ele pegou no abdômen do elefante e ele disse que aquilo parecia uma parede, né? O segundo cego, quando foi apalpar o elefante, pegou na cauda e perguntaram para ele, e ele disse: olha, isso para mim parece uma corda. O terceiro cego, por sua vez, quando foi apalpar o elefante, ele pegou nas suas pernas e perguntado, ele disse: olha, isso aqui para mim parece 4 colunas. Bom, por fim veio o quarto cego, que chegou diante do elefante, apalpou o marfim e disse: olha, isso aqui para mim parece uma espada. Percebem que cada um desses 4 cegos tiveram uma visão diferente
daquilo que eles estavam apalpando, e com isso ninguém definiu o elefante como elefante. Por quê? Porque eles definiram de acordo com a sua própria interpretação. Isso é exatamente, meus amigos, o que acontece no nosso cotidiano. Pessoas defendendo as suas interpretações. Interpretações essas sempre como verdade, sem avaliar muitas vezes as evidências. Como nós falamos, então, a primeira teoria é a representação dos fatos, a segunda teoria é a forma de interpretação de algo ou de alguma coisa, fazendo dessa interpretação uma verdade, e agora uma terceira teoria, que é aquela que nós chamamos de teoria da conveniência do que é bom para si. Aqui talvez seja bem fácil a gente dar aqui um exemplo prático. Por quê? Esse canal não é político, esse canal, eu não tenho aqui a pretensão de prejulgar absolutamente ninguém, mas, por exemplo, existem alguns políticos que, na ânsia da conveniência, dá tanta ênfase para uma mentira que, no final das contas, até ele próprio acaba acreditando que aquela mentira acaba se tornando uma verdade. Meus amigos, essas são as teorias humanas, mas existe um outro lado da vida, que não são preceitos humanos e que não são teorias humanas. É o lado divino. A Bíblia aqui não é um livro de teorias, mas é um livro de princípios, não é um livro de regras, ela é um livro de princípios, mostra uma verdade que ela é absoluta. Jesus, quando se identificou para o ser humano como o Salvador da humanidade, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essas foram as definições que Jesus deu para si mesmo como Salvador da humanidade. E como divinamente ele é a verdade, ele também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gostaria de deixar bem claro aqui que essa não é e nunca foi uma frase de cunho político. Esse é um verso bíblico que pode ter até quem se aproprie disso devido ou indevidamente, mas esse verso bíblico é uma afirmação de Jesus, é um ensinamento de Jesus para que nós possamos conhecer o que realmente é a verdade. Que a verdade absoluta é aquela verdade que vem de Deus. Vivemos em um mundo que sempre vão existir três verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Muito bem, diante disso, o que é que eu tenho para dizer? Que isso significa que a verdade absoluta, que é a verdade de Deus, ela nunca é uma verdade que estará nos extremos. Ela está sempre no centro da vontade de Deus. Eu li certa vez que uma pessoa escreveu assim: pela verdade eu dou a minha vida. Tal é a necessidade que nós temos de ter a verdade como parâmetro para uma vida plena em nós mesmos. Reflita muito bem e não se esqueça disso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Até a próxima. #Deus no comando sempre.